pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade na nossa série sobre top-down e hoje nós vamos falar sobre casacos. Mas antes de darmos continuidade na nossa aula, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal se ainda não estão inscritos, ativarem todas as notificações para não perder o aviso das próximas aulas, se puderem me seguir no Instagram e no Facebook porque sempre tem novidade e, é claro, deixar o like de vocês aqui no vídeo porque isso favorece meu trabalho. Nessa aula eu vou mostrar para vocês a diferença básica de dois tipos de casaco top-down que a gente tem, como que a gente inicia a construção deles, tá? Aqui a gente tem um top-down desenhado, que nem a minha cara, com a gola V, que é aquela gola que começa mais aberta e vai se encontrar aqui na altura do peito, e um casaco com gola redonda. De todas as formas, a gente precisa de informações iniciais da nossa amostra para a nossa peça dar certo. Então, a gente vai considerar aquela amostra com fio urbano, que eu já mostrei para vocês nos 2 vídeos anteriores dessa série, onde 10 pontos é igual 11 centímetros. E a gente considerou, por exemplo, que a gente precisaria de 60 centímetros para iniciar a nossa peça, então teríamos que ter 66 pontos na nossa agulha. Porém, aqui a gente tem outra possibilidade. Esses 60 centímetros, desculpa o barulho aí. Esses 60 centímetros nós consideramos como a nossa circunferência de cabeça. Entretanto, como a gente vai fazer um casaco aberto que não precisa passar pela nossa cabeça, a gente pode medir aqui, ó, essa circunferência do pescoço, caso a gente queira que o casaco fique mais ajustado, tá? Mais próximo aqui ao nosso pescoço. Então, eu vou mostrar para vocês o seguinte: se nós fizermos um casaco mais ajustado, mais próximo do pescoço, sem precisar considerar a circunferência da cabeça, vamos fazer de conta que a nossa medida inicial vai ser de 50 centímetros. Aí a gente vai fazer 50 centímetros. É o que a gente precisa. E 10 centímetros, 11 pontos. Que aqui eu anotei errado, é 11 pontos aqui. Então, a gente vai fazer 11 vezes 50 divididos por 10. E a gente iria iniciar a nossa peça com 55 pontos, tá? Então, vamos considerar nesse vídeo os 55 pontos, que é o que a gente precisaria para iniciar a nossa peça. E aqui, pessoal, a gente vai pegar aquelas mesmas medidas de 35% e 15% para fazer o nosso cálculo de quanto que a gente precisa para cada lado. 55 é 100%, x é 35%. 55 vezes 35 divididos por 100. Eu teria que iniciar, então, com 19,25 para frente e costas. E 55 vezes 15 das mangas, divididos por 100, 8,25 para cada manga. Então, vamos considerar aqui, ó, 20 para as costas, vamos arredondar para mais, e 20 para frente. 20 mais 20 é 40. Mais 8 e 8, que é 16, vai dar 56. Então, eu posso aumentar um pontinho aqui. Eu prefiro trabalhar com o número inteiro, tá? Senão, eu colocaria aqui 7, 7 e ficaria com 54, também daria. Mas, então, a gente coloca ali, ó, 56 pontinhos na agulha para iniciar o trabalho e faz essa divisão aqui de 8 pontos para cada manga e 20 pontos para frente, 20 pontos para as costas, para dar certo aqui na nossa peça. Eu vou só passar aqui, ó, costas e frente, 20 pontos. E manga,
8 pontos cada, tá? Nunca esqueçam disso, é 8 para cada manga. Aí, considerando essas informações, o que a gente precisa saber? Se a gente for fazer esse modelo aqui de casaco, a gente vai simplesmente fazer o seguinte, ó. A minha construção para esse modelo vai ser essa aqui. Eu vou deixar 8 pontos para cada manga, conforme tá aqui, 20 pontos nas costas. E de cada lado da frente, 10 pontos. Porque o meu casaco vai ser aberto. Então, eu vou ter 10 pontos aqui no começo e 10 aqui no começo, de cada lado da frente. A gente tá vendo aqui, ó, a frente do nosso casaco, que é isso aqui que tá desenhado, certo? Facinho, né? É só dividir o total das costas para cada lado da frente. Se nós formos fazer este modelo aqui, que é diferente, a gente vai ter o seguinte. Aqui, na parte da frente, a gente começa com menos pontos. Então, eu vou ter 20 pontos nas costas, 8 pontos para cada manga. E aqui na frente, eu começo com 2 pontos de cada lado. E aí, conforme eu for crescendo o meu trabalho, eu vou fazendo aumentos aqui também. Então, nesse modelo de construção de peça, a gente tem aumentos aqui, na divisão do raglan, nos 4 pontos do raglan, e a gente tem aumentos sempre no início das carreiras. Início e final, a cada 2 carreiras, a gente vai ter aumentos para nossa peça ir crescendo em direção ao centro, para formar esse movimento aqui da gola V. É o mesmo tipo de aumento que a gente faz em blusa de gola V. Só que gola V, daí a gente não seguiria aberto. Quando a gente se encontrasse aqui no meio, a gente uniria as duas frentes. Eu vou mostrar para vocês na prática isso, tá? Então, aqui, pessoal, coloquei 28 pontos na minha agulha para fazer uma amostra com vocês. E a minha divisão de pontos vai ser essa: 5 pontos para frente, 4 para manga, 10 para as costas, 4 para outra manga e 5 para frente. Já posicionei os meus marcadores, fiz a primeira carreira toda em ponto meia. No meu caso aqui, na segunda carreira, eu vou fazer 1, 2, 3 pontos em meia aqui no começo. E os próximos pontos em tricô, porque aqui eu quero fazer uma borda, tá? Vou passar o meu primeiro marcador, vou fazer pontos em tricô, aqui nos próximos pontos. E os 3 últimos pontos da carreira eu vou fazer em meia também. Então, eu vou avançar aqui fazendo pontos em tricô e só trocando os marcadores de lugar. E já volto para mostrar para vocês a finalização dessa carreira e o começo da próxima. Aqui, ó, chegando, ao final. Esse meu marcador tá bem justo. Vou fazer 2 pontos em tricô, 3 pontos em meia. Essa foi minha segunda carreira. Nesse caso aqui desse trabalho, é uma amostra, eu vou fazer os aumentos na carreira ímpar. Então, vou virar meu trabalho, agora é a carreira número 3, vou fazer os 3 primeiros pontos em tricô, em meia. Vou fazer mais um ponto em meia. Nesse ponto aqui, antes do marcador, eu vou fazer um aumento. Vou fazer o aumento que eu gosto de fazer, que não fica aberto o espacinho aqui de laçada. Então, eu entro no ponto meio da carreira de baixo, trago o fio pra frente, fiz o aumento. Agora sim, eu faço o próximo ponto em meia. Vou passar meu marcador. Vou fazer um aumento aqui depois do meu marcador. Fiz o aumento, agora eu vou fazer os pontos aqui da manga. E um ponto antes do marcador eu faço mais um aumento.
porque a gente faz aumento sempre um ponto antes e um ponto depois. Então, fiz aqui o aumento, passo o marcador, no ponto depois, faço o aumento. E agora, vou fazendo ponto meia até meu próximo marcador, onde um ponto antes, eu vou fazer o aumento. Essa peça aqui é uma amostra, vou fazer na regra geral do top-down mesmo, só com ponto meia, só para vocês visualizarem ali a diferença da peça gola V. Cheguei aqui, aumento antes do marcador, passo o marcador, aumento depois. E aqui, por fim, a mesma coisa. A única diferença, pessoal, de fazer essa peça nessa modelagem para uma peça fechada é que a gente não vai trabalhar circular, a gente está trabalhando aberto, mas a regra é exatamente a mesma, aumentos antes e depois do marcador, uma carreira sim e uma carreira não. A próxima carreira é do avesso, a gente vai fazer os 3 primeiros pontos e os 3 últimos em meia, e todos os outros pontos a gente faz em tricô sem fazer aumento nenhum. Bem simples. 2, 3. E aqui, a partir de agora até o final, a gente vai fazendo ponto tricô sem fazer aumento. Onde tem marcador, troca o marcador de lugar. O marcador sinaliza os aumentos na carreira par. E toca a ficha aqui no trabalho. Na próxima carreira, vocês já sabem, a gente vai fazer aumentos em meia antes e depois do marcador. E a carreira é toda em meia. Eu vou crescer aqui um pouquinho a peça. Como é uma peça pequena, vocês conseguem visualizar rapidinho já o desenho do raglan, só para vocês entenderem. E aí, eu volto com ela maiorzinha, pra gente já comparar daí com a outra modelagem. Então, aqui, pessoal, ó, cresci algumas carreiras nessa dinâmica que eu mostrei para vocês. Tá até sem os marcadores, mas é bem fácil de visualizar aqui as nossas linhas de aumento, ó. 4 linhas, 1, 2, 3, 4. E a nossa peça, eu vou tirar aqui do cabo, só para vocês entenderem o que acontece. Vou tirar a ponta aqui da agulha. Ó, a nossa peça, ela é quadrada. Se nós visualizarmos assim, ó, de cima, a gente tem um retângulo que se encontra aqui na frente, com a mesma quantidade de pontos iniciais que tem lá atrás. É isso aqui, certo? Agora eu vou mostrar para vocês a diferença para uma peça com decote V. Então, aqui, pessoal, tô com a minha amostra, considerei os 28 pontos igual o que eu coloquei nessa daqui. Olha só, fiz aqui algumas carreiras depois de separar as mangas, só para vocês visualizarem a peça maiorzinha. Porém, como eu falei para vocês, quando a gente faz aqui o decote V, a gente precisa diminuir um pouco a quantidade inicial de pontos, porque a gente não vai trabalhar com o total, a gente vai trabalhar com menos pontos aqui na parte da frente para ir fazendo o aumento, e aí sim a peça ir ficando com a quantidade de pontos que a gente precisa. Então, eu coloquei aqui 10 pontos nas costas, 4 de cada lado das mangas e 2 pontos na parte da frente.
primeira carreira eu fiz toda em meia, a segunda carreira eu fiz o primeiro e o último ponto em tricô, para formar essa barrinha aqui, e os demais pontos em meia. Agora, a terceira carreira, a gente vai iniciar os aumentos. O que a gente vai fazer, tá? Por que a gente coloca 2 pontos? A gente precisa fazer um aumento no primeiro ponto, que é o aumento para ir formando o V, e o aumento do raglan. Então, a gente já vai fazer um aumento aqui no primeiro e lá no último ponto, além do aumento que vai ter antes e depois do marcador. Então, vamos lá. Primeiro ponto aqui, a gente vai fazer em meia, normal, tá? E eu vou pegar essa alcinha aqui de baixo, ó, da carreira anterior, vou subir ela na agulha e vou fazer o aumento. A gente pode, inclusive, torcer ela aqui na agulha, para o nosso ponto ficar fechadinho. Se eu coloco ela torcida, daí o meu aumento, o meu ponto aqui vai ficar mais fechado, ó. Aí, eu vou fazer o aumento do raglan, e aí sim, o meu ponto. Então, eu tinha 2 pontos aqui no começo, agora eu já tenho 4. Vou passar meu marcador, vou fazer o meu aumento e o meu ponto, vou fazer ponto normal aqui. Vou fazer o meu aumento antes do marcador, o meu aumento depois. Tô fazendo o aumento igual eu mostrei pra vocês na outra peça, só pra gente comparar. Vou fazendo ponto onde tem ponto. Aqui um pontinho antes do marcador. Eu faço o aumento, passo o meu marcador, um pontinho depois faço o aumento, e agora faço o ponto normal até um ponto antes do próximo marcador. Cheguei aqui, vou fazer o meu aumento, faço o ponto, passo o meu marcador, e aí sim, ó, mais uma vez, vou fazer o aumento depois do marcador, faço o ponto. Vou subir esse fiozinho aqui, ó, que tem entre um ponto e outro na carreira de baixo, colocar ele torcidinho aqui nessa agulha, vou fazer meu pontinho aqui em meia, neste aumento, e vou fazer meu último ponto em meia. Viro o meu trabalho. Agora, aqui, ó, vou fazer os 2 primeiros pontos em meia. E os próximos em tricô. Passo o marcador e vou fazer tricô até o final da carreira, com exceção dos 2 últimos pontos que a gente vai fazer em meia. Vou fazer essa carreira aqui e já volto. Então, agora, ó, quinta carreira, vou fazer aqui 2 pontos em meia. Aqui nesse terceiro, antes desse ponto aqui, eu vou fazer o meu aumento. Em meia também. E vou fazer o próximo ponto em meia. E agora eu vou fazer o aumento do raglan. E vou fazer ponto meia normal. Opa, esqueci de fazer o aumento aqui. Tem um aumento aqui também, depois do marcador. Os aumentos do raglan vocês pegaram, né? Nessa parte, os aumentos do raglan são exatamente iguais, a gente trabalha normalmente. E aí, lá no final da carreira, a gente não pode esquecer de fazer o nosso aumento do V. E aqui, pessoal, para vocês verificarem aquela questão da quantidade de pontos para
para ter na peça antes de fechar a circunferência é a mesma regra que eu mostrei para vocês no vídeo anterior pro top-down fechado, tá? Só que tem que adaptar, daí fazer o cálculo considerando, né, a quantidade de pontos que vocês têm, usando a amostra, para verificar quantos pontos vocês vão ter que ter ao final lá, quando a peça de vocês estiver na altura de parar de fazer as cavas. Eu não vou repetir aqui o exemplo, porque é só adaptar o cálculo. Cheguei aqui no meu último aumento do raglan, vou fazê-lo. Vou fazer o próximo ponto em meia. E agora eu vou fazer esse aumento aqui também em meia. Depois que eu fiz esse aumento aqui, no meu caso eu escolhi trabalhar com 3 pontos de borda, tá? Para formar o mesmo efeito que eu tenho aqui nessa peça. Então, a partir daqui, ó, os 3 primeiros pontos de todas as carreiras sempre vão ser em meia, e na carreira do avesso, o ponto vai ser, os demais vão ser em tricô. E os 3 últimos também sempre em meia. Porém, quando a gente for fazer aumentos na frente ali para formar o V, eu vou mostrar para vocês daí o truque para a gente não se confundir no local de fazer o aumento. E se vocês não quiserem esse efeito aqui e quiserem depois subir pontos aqui nessa barra lateral para formar uma barra diferente, pode ser feito também. Aí vocês podem fazer toda a carreira com os pontos que vocês quiserem, eu só recomendo sempre fazer aquele pontinho de borda, né? Para deixar o primeiro e último ponto sem fazer. E aí depois sobe os pontos na lateral, não precisa fazer essa barrinha diferenciada. Eu acho bem bonito, eu acho que forma um efeito legal assim, mas eu também gosto bastante do outro jeito. Então, pra mim, essa parte é sempre difícil de escolher como que eu vou fazer. Eu vou fazer aqui todos os meus pontos, até o final dessa carreira. Volto com vocês pra próxima, só pra reforçar o aumento, pra ir formando o nosso V. Mas eu acho que vocês já entenderam o que a gente tem que fazer. A partir de agora, no meu caso aqui, que eu já tenho os meus 3 primeiros pontos da borda formados, digamos assim, eu sempre vou fazer aqui os 3 primeiros pontos. E aí, entre o terceiro e o quarto da carreira, eu vou fazer o meu aumento. Aí, eu posso fazer daquela forma que vocês já estão acostumados, ou posso fazer puxando esse fiozinho aqui e torcendo. Eu vou seguir nesse padrão. E aí, a gente vai lembrar de ir fazendo a cada 2 carreiras um aumento aqui no começo também, para ir formando esse detalhezinho do decote V na nossa peça. Isso, como eu falei para vocês, pode ser feito tanto em peças abertas ou fechadas, tá? Se vocês quiserem fazer uma gola com decote V, o segredo é esse, ir fazendo, 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 e aí quando que vocês vão parar de fazer os aumentos, tá? Quando na parte da frente, somando as 2 partes da frente, vocês tiverem a mesma quantidade de pontos que vocês têm na carreira na parte das costas. Eu já vou mostrar pra vocês, só vou terminar essa carreira aqui e fazer todos os aumentos, lembrando que sempre a gente aumenta, né? Na parte das costas, por exemplo, a cada carreira aumenta 2 pontos. E na parte da frente, de cada lado, a gente aumenta 2 pontos. Então, eu sempre vou aumentando mais a frente do que as costas, porque eu tenho um aumento aqui no começo e um aumento no raglan. E nas costas eu tenho aumento só no raglan. Então, sabendo disso, a gente logo já vai ter condições de visualizar na nossa peça o crescimento do decote V. Eu vou concluir essa carreira, vou contar aqui os pontos e vou mostrar para vocês isso que eu acabei de falar. Então, tô concluindo aqui, na verdade. Nunca esqueçam que nesse tipo de trabalho a gente sempre tem o aumento. Na parte das frentes, a gente aumenta 4 pontos de cada... 4 pontos ao todo, né, na verdade, somando as 2 frentes por carreira par.
ou ímpar, enfim, é a cada 2 carreiras. Então, aqui, ó, fiz o meu aumento do raglan, farei 2 pontos em meia, e aí agora aqui, ó, quando me sobram 3 pontos na agulha, eu faço o meu aumento. E agora, se vocês contarem, ó, vamos contar, eu tenho 2, 4, 6, 8 pontos de cada lado da minha frente. E aqui na parte das costas, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Então, se eu somar as 2 frentes, eu já tenho 16 pontos. Então, teoricamente, agora, eu já nem precisaria mais fazer aumentos aqui, porque eu já tenho, somando os 2 lados, a mesma quantidade de pontos que eu tenho nas costas. Se na próxima carreira, inclusive, eu fizer aumentos aqui, eu vou ficar com mais pontos nas frentes do que nas costas, e eu não quero isso. Se a gente tirar aqui da agulha e dobrar o nosso casaco, a gente já vai ver que as frentes se encontram. E eu poderia, inclusive, unir elas. Se eu fosse trabalhar circular, agora eu fecharia aqui, ó. Teria o meu decote V formadinho. Vocês conseguem ver, ó, direitinho o desenho que forma aqui de inclinação. Esse é o segredo para fazer peças em decote V. Eu vou crescer mais algumas carreiras aqui, só para o trabalho ficar maiorzinho, que nem ficou aquele lá, e vocês conseguirem visualizar como que fica diferente um do outro. E aqui, ó, pessoal, eu tô fazendo mais uma carreira antes de separar aqui a manga, só que nessa carreira, como eu falei para vocês, eu não vou fazer o aumento aqui no começo ou no final, mas é importante lembrar de fazer o aumento do raglan, tá? Esse aumento, ele tem que seguir padrão, como vocês já sabem fazer. Então, aqui troquei meu marcador, fiz o aumento aqui do raglan e vou fazer todos os pontos em meia até o final aqui dessa carreira sem fazer aumento nenhum. Isso é importante que vocês entendam, essa dinâmica, para não se confundir o aumento do raglan com o outro aumento. Se vocês quiserem, inclusive, dá para colocar um marcador diferente aqui no início da carreira, enquanto vocês ainda têm que fazer esses aumentos, porque é uma forma de vocês identificarem, né? Agora, no caso, não seria mais necessário, daria para ter tirado o marcador. Mas daí, enquanto vocês têm o marcador, vocês sabem que vocês precisam fazer o aumento da gola V. Então, vou fazer aqui mais essa carreira, na próxima eu vou separar a manga, e aí eu vou voltar para mostrar para vocês a diferença. Mas só de olhar aqui já é bem fácil de perceber, ó, o movimento que forma nessa frente, que começa bem pequenininha e aumenta. Aqui, pessoal, eu não tirei do cabo, porque eu não vou arrematar, né? Mas só para vocês entenderem, ó. É isso aqui que acontece. Observem ali que começa pequenininho e a peça vai crescendo. E vai formando esse decote V. Obviamente, quando a gente tá com mais pontos na agulha, a gente vai trabalhar por mais carreiras. Aqui a gente tinha poucos pontos, então logo, né, a gente atingiu a quantidade. Porém, né, num trabalho maior, vocês vão ter que trabalhar mais carreiras até atingir a quantidade certa de pontos somados da frente e das costas. Agora, se vocês fossem fazer um trabalho circular, então seria o momento de juntar aqui e descer reto aqui a gola V da peça de vocês. Mas é super bacana visualizar, assim, essas diferenças em amostras, porque vocês conseguem escolher o que vocês preferem e, a partir disso, fazer as adaptações, certo? Se vocês ficarem com alguma dúvida a respeito disso, escrevam aí nos comentários e até a próxima!